Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou resolver alguns exercícios envolvendo extremos absolutos de funções. Para essas duas funções que estão aparecendo aí, eu vou procurar os valores máximo e mínimo absolutos em cada um dos intervalos que são dados. Bom, então a gente vai começar com essa função f de x igual a 1 sobre x menos 1 vezes x mais 2, e com o intervalo de menos 2 a 1. Então, lembrem que quando a gente usa parênteses, a gente está considerando o intervalo aberto, ou seja, o intervalo de menos 2 a 1, que não inclui o menos 2 e o 1. Notem que esses dois valores, o menos 2 e o 1, são exatamente os valores de x que anulam o denominador da nossa função. Bom, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: será que essa função tem um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto nesse intervalo? Então, dentro do intervalo de menos 2 até 1, a função f de x é contínua. E agora a gente vai ver o que acontece quando o x se aproxima dos extremos do intervalo. Então, a gente está considerando esse intervalo, né, que vai do menos 2 até o 1. A gente já sabe que a função não está definida nem no menos 2 e nem no 1. E aí a gente vai ver o que acontece quando o x se aproxima do menos 2 pela direita e quando o x se aproxima do 1 pela esquerda. Então, eu vou calcular esses dois limites. O limite quando x tende a menos 2 pela direita de f de x e o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x. Como esses são exatamente os valores de x que anulam o denominador, e a gente tem um numerador que tende a 1, quando x tende tanto a menos 2 quanto a 1, então, nesse caso, a gente sabe que esses limites laterais eles vão ser infinitos. E aí o que a gente vai fazer é analisar o sinal da função para saber se esse limite aqui é mais ou menos infinito e se esse aqui é mais infinito ou menos infinito. Então, fazendo uma análise do sinal dessa função, como o numerador é sempre positivo, já que o numerador é constante igual a 1, o sinal de f de x vai ser igual ao sinal desse denominador. O denominador aqui é, né, o denominador de f de x é igual a x menos 1 vezes x mais 2, que é a mesma coisa que x quadrado mais x menos 2, e o gráfico de x quadrado mais x menos 2 é uma parábola voltada para cima. E as duas raízes são exatamente o menos 2 e o 1. Então, o gráfico desse denominador é assim, ou seja, o denominador é positivo, a esquerda do 2, negativo, desculpa, a esquerda do menos 2, negativo entre o menos 2 e o 1, e positivo depois do 1, né, a direita do 1. E, portanto, esse vai ser o sinal de f também, né? Eu vou ter um numerador positivo dividido por um denominador positivo à esquerda do menos 2, numerador positivo dividido por um denominador negativo entre o menos 2 e o 1, portanto, f vai ser negativa nesse intervalo, e um numerador positivo dividido por um denominador positivo também à direita do 1. Então, f vai ser positiva de 1 a mais infinito. Então, quando o x se aproxima do menos 2 pela direita, ou seja, por esse lado, f de x é negativo, então esse limite lateral é menos infinito. E quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, f também é negativo, então esse limite lateral aqui também é menos infinito. Então, o que a gente tem nesse caso é uma função que, né, considerando aqui o plano x e y, e marcando aqui esses dois pontos, né? Por exemplo, x igual a menos 2, aqui, e o x igual a 1 aqui, a gente já sabe que a função não está definida nesses dois valores, então não vai ter um ponto no gráfico sobre essa reta e nem sobre essa daqui, essas duas retas pontilhadas. E quando o x se aproxima do menos 2 por esse lado, a função está tendendo a menos infinito, ou seja, o gráfico está indo aqui para baixo. Aqui no meio ela vai fazer alguma coisa, e depois aqui, quando a gente se aproxima do 1 por esse lado, ela também vai tender a menos infinito. Bom, se ela está tendendo a menos infinito tanto aqui, por esse lado, quanto aqui, então essa função não vai ter um mínimo absoluto nesse intervalo, de menos 2 a 1. Então, a gente já sabe isso. Além disso, como ela é contínua, dentro do intervalo menos 2, 1, né, a gente sabe que funções racionais, os únicos pontos de descontinuidade que elas têm são exatamente os pontos onde o denominador se anula, que são esses dois aqui, então dentro desse intervalo ela vai ser uma função contínua.
Então, se ela vai para menos infinito aqui, depois ela vai subir, vai fazer alguma coisa e vai voltar a tender a menos infinito, né, descendo aqui para baixo, ela vai ter que atingir algum máximo absoluto dentro do intervalo. Então, assim a gente já conclui que a função não tem um mínimo absoluto nesse intervalo, mas ela vai ter que ter um máximo absoluto. Bom, agora então a gente vai procurar em qual valor de x que acontece esse máximo absoluto de f e qual que é o valor máximo absoluto que a função assume. Bom, esse máximo absoluto que ocorre dentro do intervalo menos 2, 1, ele também vai ter que ser um máximo relativo. E a gente sabe que os extremos relativos de uma função vão ocorrer nos pontos críticos, ou seja, onde a derivada é zero ou onde a derivada não está definida. Então, a gente vai calcular a derivada de f de x. Para derivar, eu vou escrever a função primeiro de outra forma, talvez fique mais fácil. A gente já tinha visto que esse denominador é a mesma coisa que x² mais x menos 2, que a gente ainda pode escrever assim, né, como x² mais x menos 2 elevado a menos 1. Então, a derivada de f, usando a regra da cadeia aqui, derivando essas potências, vai ser menos 1 vezes x² mais x menos 2 dá menos 2, vezes a derivada disso que está entre parênteses, que é 2x mais 1. E, portanto, f' a gente ainda pode escrever assim, né? É menos 2x mais 1 sobre x² mais x menos 2 ao quadrado. Tá? Então, essa é a derivada da e. Os únicos valores de x onde essa derivada não está definida são os valores que anulam esse denominador, que, como a gente já sabe, são o x igual a 1 e o x igual a menos 2. Como esses pontos já não estão no domínio de f, pois a f também não está definida nesses dois valores, então a gente não tem nenhum ponto crítico desse tipo, né, onde a derivada não está definida. Depois, os outros pontos críticos que a gente pode ter são os valores onde a derivada de f é zero. Então, nesse caso, a gente teria, né, f' de x igual a zero quando 2x mais 1, que é o numerador aqui, é igual a zero, ou seja, quando x é igual a menos 1/2. Então, esse aqui vai ser o único ponto crítico dessa função, que é o único ponto onde a derivada se anula. Então, nesse caso, a gente tem, colocando aqui os valores na reta, eu tenho aqui o menos 1/2. Esse numerador vai ser positivo à direita do menos 1/2 e negativo à esquerda, mas como a gente tem esse sinal de menos aqui na frente, então isso vai acabar invertendo, né? Eu vou ter uma derivada positiva desse lado do menos 1/2 e negativa desse outro lado. Tá? Então, esse aqui é o sinal de f' de x, e esse ponto aqui é um ponto crítico, então x igual a menos 1/2 é um ponto crítico de f, que está dentro desse intervalo, né, de menos 2 a 1 que a gente está considerando aqui. Além disso, como a gente está vendo aqui, né, a derivada é positiva imediatamente à esquerda do menos 1/2 e ela é negativa imediatamente à direita. Então, pelo teste da derivada primeira, o x igual a menos 1/2 é um ponto onde ocorre um máximo relativo de f. F tem um máximo relativo em x igual a menos 1/2. Agora, como a gente sabe que a função f de x tem que ter um máximo absoluto nesse intervalo, de menos 2 a 1, e ela tem um único ponto crítico ali dentro, que ocorre em x igual a menos 1/2, esse ponto é um ponto de máximo relativo, então a gente conclui que ele é também um ponto de máximo absoluto de f. Então, a gente conclui que o valor máximo absoluto de f nesse intervalo de menos 2 a 1 é f
de menos 1 meio, que nesse caso vai ser 1 sobre menos 1 meio menos 1, vezes menos 1 meio mais 2, que é 1 sobre menos 3 meios vezes 3 meios. Então, a gente vai ter menos 9, 1 sobre 9 quartos, que é a mesma coisa que menos 4 sobre 9. Então, esse é o valor máximo absoluto, que, portanto, ocorre em x igual a menos 1 meio, e f não tem um mínimo absoluto nesse intervalo. Pois, como a gente já viu, quando x tende a menos 2 pela direita e quando x tende a 1 pela esquerda, f de x tende a menos infinito, então não vai ter um mínimo absoluto. Agora, então, a gente vai procurar os valores máximo e mínimo absolutos de f nesse outro intervalo, de 1 a mais infinito. De novo, a primeira coisa que a gente vai tentar descobrir é se f de fato tem um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto nesse intervalo. Como a gente já tinha observado antes, o x igual a 1 é um ponto de descontinuidade dessa função. A gente vai ter zero no denominador nesse caso, então a função não está definida aqui. E também a gente já tinha concluído que os limites laterais, quando x tende a 1, vão ser mais ou menos infinito. No item anterior, a gente viu que quando x tende a 1 pela esquerda, o limite é menos infinito. Agora, como a gente está considerando, né, esse intervalo que vai de 1 a mais infinito, então de 1 em diante, então agora o que a gente quer saber é o que acontece com os valores de f de x quando x tende a 1 pela direita. Então, vou calcular o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x. Como a gente já tinha visto antes, esse denominador ele vai ser positivo à direita do 1. Então, eu vou ter 1, que é positivo, dividido por alguma coisa positiva também, para qualquer valor que seja maior do que 1. Então, nesse caso, esse limite lateral é mais infinito. Então, quando x tende a 1, a gente vai ter a função subindo, tendendo a mais infinito. E, portanto, agora a f não vai ter um máximo absoluto nesse intervalo. Então, f não tem um máximo absoluto no intervalo de 1 a mais infinito. Bom, o que acontece à medida que o x vai para mais infinito, né? Ou seja, quando a gente olhar agora o x crescendo aqui para esse lado. Bom, o limite, quando o x tende a mais infinito de f de x, é igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x² mais x menos 2, né, que a gente já viu que esse denominador aqui é igual a isso, x menos 1 vezes x mais 2. E então, a gente vai ter o numerador se aproximando de 1, já que é constante, e o denominador crescendo. Então, esse limite aqui é zero. Então, a função, quando o x tende a mais infinito, vai assumir valores que estão tendendo a zero. Então, a gente sabe que a função é sempre positiva, né, à direita do 1. Então, em todo esse intervalo de 1 a mais infinito, ela é positiva, porque a gente já tinha analisado o sinal. Ela tende a mais infinito quando se aproxima do 1 por esse lado e tende a zero quando vai para o outro lado. Outra coisa que a gente já tinha visto também é o sinal de f' de x. Então, a gente viu que f' de x é positiva para x no intervalo de menos infinito a menos 1 meio, e que f' de x é negativa para x no intervalo de menos 1 meio a mais infinito. E isso inclui, então, o intervalo de 1 a mais infinito. Então, em todo esse intervalo que a gente está considerando aqui, de 1 a mais infinito, a derivada é negativa e, portanto, f é decrescente.
no intervalo de 1 a mais infinito. Então, juntando essas coisas que a gente sabe, o que a gente pode dizer, né? Concluir sobre o gráfico dessa função. A gente tem uma assíntota aqui no x igual a 1. Então, a gente sabe que ela está tendendo a mais infinito aqui, ela é sempre decrescente. E ela tende a zero quando o x vai para mais infinito. Então, ela faz alguma coisa desse tipo. Então, o que vai acontecer? Ela vai ser sempre decrescente e os valores vão estar se aproximando de zero, mas a gente nunca vai chegar a zero. Então, essa função não vai ter também um mínimo absoluto. Então, a gente já sabia que a f não tinha um máximo absoluto, porque a gente tem esse limite aqui tendendo a mais infinito, e agora a gente está concluindo que f também não tem um mínimo absoluto nesse intervalo. Bom, para o terceiro intervalo que foi dado, que é o intervalo de 2 a 4, de novo é um intervalo aberto, ou seja, que não inclui nem o x igual a 2 e nem o x igual a 4, a gente também vai primeiro tentar descobrir se tem um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto para f nesse intervalo. Então aqui a gente também vai aproveitar uma informação que a gente já encontrou nos inteiros anteriores, que é f é decrescente nesse intervalo. Então, a análise, de certa forma, vai ser um pouco parecida com o que a gente fez no ente anterior, só que agora é só para esse intervalo aqui que vai do 2 ao 4. Então, o que a gente vai ter aqui? Bom, quando a gente se aproxima do 2, né, lembrem que o nosso intervalo não contém um 2, mas o que acontece quando a gente se aproxima do 2? A função f é contínua em x igual a 2. Então, quando eu me aproximo de x igual a 2, o limite de f vai ser igual a f de 2, que é 1 sobre 2 menos 1 vezes 2 mais 2, que é 1 quarto. Então, eu vou fazer aqui o gráfico, só fazer um esboço fora de escala, né? Vou dizer que 1 quarto está aqui, e vou colocar esse ponto. Então, bom, eu vou colocar aqui uma bolinha aberta só para dizer que a gente não está considerando esse ponto aqui, porque o 2 não está no intervalo que a gente está estudando. E a mesma coisa para o x igual a 4, né? Quando o x tende a 4, como f de x é contínua nesse ponto, isso vai ser igual a f de 4, que é 1 sobre 4 menos 1 vezes 4 mais 2. Então, isso é 1 sobre 18, que é um número aqui bem menor que o 1 quarto. Então, eu vou botar aqui mais para baixo 1 sobre 18, e aí a gente tem esse outro ponto. Depois disso, dentro desse intervalo, então eu sei que a função é decrescente, então os valores de f estão tendendo a 1 quarto por esse lado, depois eles decrescem, e aqui eles tendem a 1 sobre 18. O que significa isso? Que à medida que a gente se aproxima cada vez mais do 4 por esse lado, os valores de f estão decrescendo, né, cada vez mais, e se aproximando de 1 sobre 18, mas a gente nunca chega em 1 sobre 18. E a mesma coisa acontece quando a gente se aproxima do 2 por esse lado, né? Os valores de f eles vão aumentando cada vez mais, então quanto mais próximo do 2 a gente chega, maior é o valor de f de x, e eles estão se aproximando de 1 quarto, mas sem nunca chegar a 1 quarto. Como o 2 não está incluído, a gente nunca chega em 1 quarto. Então, nesse caso, apesar da gente ter um intervalo aqui que é finito, mas é um intervalo aberto, a f não tem um máximo absoluto, nem mínimo absoluto nesse intervalo. No último intervalo que a gente vai analisar para essa função, a gente tem um intervalo fechado de menos 1 a 0. Então, lembrem que a gente usa os colchetes para denotar intervalos fechados. Então, esse é o intervalo de menos 1 a 0 que inclui o menos 1 e inclui o 0. Além disso, lembrem que os pontos de descontinuidade dessa função são o x igual a 1 e o x igual a menos 2, que estão fora desse intervalo. Então, a função f de x é contínua nesse intervalo fechado. Quando a gente tem uma função contínua e um intervalo fechado,
com certeza f vai ter um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto nesse intervalo. Tem duas coisas que podem acontecer, então, né? Já que a gente sabe que vai ter um valor máximo e um valor mínimo absoluto. Esses valores extremos absolutos, ou eles vão estar nos extremos do intervalo, ou seja, em x igual a menos 1 e x igual a 0, exatamente nesses pontos, ou eles vão estar aqui dentro, né, dentro do intervalo aberto de menos 1 até 0. Se eles estiverem aqui dentro, né, se eu tiver um extremo absoluto dentro desse intervalo, então esse extremo absoluto vai ter que acontecer num ponto que já é um ponto de extremo relativo. E os extremos relativos ocorrem em pontos críticos. Então, se ele estiver aqui dentro do intervalo, ele ocorre num ponto crítico. E a outra possibilidade é que ele estivesse exatamente nas pontas do intervalo, né, nos extremos do intervalo. Os pontos críticos de f a gente também já encontrou, né, tem um único ponto crítico aqui, que é o x igual a menos 1/2, que está dentro desse intervalo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar os valores de f nesses candidatos que a gente tem, né? Então, o valor máximo absoluto ou mínimo absoluto pode acontecer nas pontas do intervalo, seja em x igual a menos 1 ou x igual a 0, ou pode acontecer num ponto crítico, que é o x igual a menos 1/2. Então, eu vou calcular f de menos 1, que então vai ser 1 sobre menos 1 vezes menos 1 mais 2, que é menos 1/2, f de 0, que é 1 sobre 0 menos 1, vezes 0 mais 2, que é menos 1/2, e f de menos 1/2. E f de menos 1/2 a gente já tinha calculado, é menos 4/9. Bom, nesse caso, o menos 4/9 é maior que menos 1/2, então o que a gente conclui é que o valor mínimo absoluto de f é menos 1/2 e ocorre em x igual a menos 1 e x igual a 0. E o valor máximo absoluto de f nesse intervalo é menos 4/9 e ocorre em x igual a menos 1/2. Então, aí a gente está vendo o gráfico dessa função e aqui tem um resumo, né, de tudo que a gente calculou para cada um dos intervalos, né, os valores de máximo e mínimo absoluto. Então, o primeiro intervalo que a gente viu foi esse intervalo aberto, né, do menos 2 até o 1, e aí a gente viu que a gente não tem um mínimo absoluto e tem um máximo absoluto nesse ponto, que no caso é o ponto que tem coordenada x igual a menos 1/2 e o y é o menos 4/9, então o valor máximo que a função atinge nesse intervalo. O segundo intervalo que a gente analisou foi esse, né, de 1 a mais infinito, e aí a gente viu que a função não tem um máximo absoluto nem um mínimo absoluto nesse intervalo, né? Aqui aparece justamente o que a gente tinha calculado, né? Que o limite quando x tende a 1 pela direita é mais infinito, então não vai ter um máximo, e quando x tende a mais infinito, os valores de f estão tendendo a 0, então vai decrescendo, se aproximando de 0, mas sem nunca atingir o 0, então também não vai ter um mínimo absoluto. Terceiro intervalo é esse, de 2 até 4, também aberto no 2 e aberto no 4. A gente tem ali a função decrescendo nesse intervalo, então também não vai ter nenhum máximo, nem um mínimo absoluto. O último intervalo, então, que a gente analisou foi esse, né? Intervalo fechado, de menos 1 a 0. Então, seria só esse trecho aqui do gráfico. E esses são os pontos, então, que a gente achou. Aproximando um pouco mais essa parte do gráfico, a gente consegue ver melhor aqui que, de fato, esse ponto em x igual a menos 1/2, que é o menos 4/9 aqui, é um ponto de máximo nesse intervalo, e que para esses dois pontos aqui a gente vai ter o valor mínimo de f, né, que é menos 1/2 e ocorre nesses dois pontos. Então, agora a gente vai começar a analisar a segunda função, que é f de x igual a xln de x, no primeiro intervalo, que é o intervalo de 0 a mais infinito. Então, notem que esse aqui é o domínio dessa função.
Então, a gente vai procurar os valores máximos e mínimos absolutos em todo o domínio dessa função. Assim como a gente fez no exemplo anterior, vou começar analisando esses limites. O limite quando x tende a zero pela direita, né, que é quando a gente se aproxima dessa extremidade do intervalo de f de x, e o limite quando x tende a mais infinito de f de x. O nosso interesse aqui é primeiro saber se essa função tem de fato um valor máximo absoluto ou um valor mínimo absoluto nesse intervalo. O limite dessa função, né, o limite quando x tende a zero de x ln de x, ele não é um limite tão simples de calcular. Ele fica um pouco mais simples de calcular para quem já conhece a regra de L'Hopital. Se vocês não conhecem a regra de L'Hopital, então eu vou só deixar aqui indicado que esse limite ele é igual a zero. Tá? Então não se preocupem em calcular o limite por enquanto, se vocês não conhecem a regra de L'Hopital ainda. E quem já conhece pode verificar que isso de fato vai dar zero. Tá? Então a gente vai usar essa informação para resolver o exercício, que é que o limite dessa função quando x tende a zero pela direita é igual a zero. Tá? E quando x tende a mais infinito, bom, o x vai tender a mais infinito, a ln de x também tende a mais infinito, então esse limite aqui é mais infinito. Bom, por esse limite aqui ser mais infinito, a gente já vê que essa função não vai ter um máximo absoluto nesse intervalo. Então essa é a primeira conclusão aqui, né? F não tem um máximo absoluto no intervalo de zero a mais infinito. Então, agora o que a gente vai procurar é se ela tem um mínimo absoluto. Bom, eu vou começar encontrando a derivada dessa função. Derivando o x primeiro, né, usando a regra do produto, eu vou ter ln de x mais x vezes a derivada do ln, e portanto a derivada é 1 mais ln de x. E agora eu vou analisar o sinal da derivada. Sinal de f' de x. Quando que essa derivada vai ser igual a zero? Quando o ln de x for igual a menos 1, ou seja, quando o x for igual a n menos 1 ou 1 sobre e. E, portanto, a gente tem uma derivada assim, né? A derivada, de novo, está definida para x positivo, então de 0 em diante. Aqui eu vou ter esse número, que é o 1 sobre e. E essa derivada vai ser, então, negativa, nesse intervalo de 0 até 1 sobre e, né, que é onde o ln é menor do que menos 1. Depois a gente vai ter nesse intervalo aqui derivada positiva, que é o intervalo em que o ln daí vai ser maior do que menos 1. E, portanto, eu tenho uma função que é decrescente de 0 até 1 sobre e, e depois ela é crescente. Então, a gente vai ter um ponto crítico aqui, né, que é um ponto onde a derivada é zero, que também é um ponto de mínimo relativo, né? A função muda de decrescente para crescente aqui, então, pelo teste da derivada primeira, é um ponto de mínimo relativo. Além disso, agora notem que o que acontece, né? Esse cara vai ser o único ponto de extremo relativo em todo o domínio da função. Então, deixa eu botar aqui o 1 sobre e. Notem que f de 1 sobre e, que é 1 sobre e, ln de 1 sobre e. O ln de 1 sobre e é menos 1, então esse valor aqui é menos 1 sobre e. É um valor negativo, então aqui eu vou ter esse valor negativo. Então, a função é uma função decrescente nesse intervalo. Quando x tende a zero, a função tende a zero. Então, tende a zero aqui, nesse ponto que não está incluído no gráfico, né, porque o zero não é um ponto do domínio. Depois ela decresce, chega aqui, passa a crescer e tende a mais infinito. Então, a função vai fazer algo desse tipo. Então, como esse valor aqui é um valor negativo, que já é menor do que o zero, que seria o limite aqui, além de ser um ponto de mínimo relativo, ele também vai ser um ponto de mínimo absoluto. Então, a gente conclui que a f não tem o máximo absoluto nesse intervalo e o mínimo absoluto é
menos 1 sobre e ocorre em x igual a 1 sobre e. Agora, no segundo intervalo que a gente vai analisar, a gente tem um intervalo aberto de 0 a 1 sobre e, então é um intervalo que não inclui o zero e nem o 1 sobre e. O que a gente já sabe sobre essa função? A gente sabe que o limite, quando x tende a zero, pela direita de f de x é zero, tá? Esse limite a gente vai usar aqui. E que o limite quando x tende a 1 sobre e de f de x, como a função é contínua nesse ponto, isso aqui vai ser simplesmente igual a f de 1 sobre e, que a gente já calculou, é menos 1 sobre e. Além disso, a gente sabe que f é decrescente nesse intervalo, de 0 a 1 sobre e. É porque a gente já analisou o sinal da derivada também no exemplo anterior. Então, nesse caso, a gente tem a função nesse intervalo aqui, de 0 a 1 sobre e. Ela é decrescente, quando x tende a zero, ela tende a zero, então ela vem desse ponto aqui, decresce até chegar aqui no 1 sobre e. Nesse caso, então, nenhum desses dois pontos do extremo do intervalo aqui estão incluídos, né? Nem esse ponto que seria o 0, 0, e nem esse outro, que seria o 1 sobre e menos 1 sobre e. Então, a função é estritamente decrescente nesse intervalo, e ela está se aproximando aqui por esse lado desse valor, que é o menos 1 sobre e, sendo cada vez menor, mas nunca atingindo esse valor, menos 1 sobre e. A mesma coisa acontece para o outro lado, né? Ela está se aproximando do valor zero à medida que o x tende a zero, sem nunca atingir esse valor. Então, ela vai aumentando um pouquinho mais cada vez que a gente chega mais perto do x igual a zero, mas nunca chega no valor zero, ela vai sempre aumentando. Então, nesse caso aqui desse intervalo, a f não tem máximo nem mínimo absolutos no intervalo 0, 1 sobre e. Agora, então, passando para o terceiro intervalo, a gente tem um intervalo de 0 até 1, aberto em x igual a 0, então não inclui o x igual a 0, e fechado em x igual a 1. Então, o 1 está incluído nesse intervalo que a gente está considerando. Então, estou aqui com o 0 e o 1. Bom, lembrem que a gente já viu que o limite quando x tende a 0, pela direita de f de x é 0, e nesse caso aqui a gente está incluindo esse ponto, que é o x igual a 1, e a gente sabe que tem um ponto crítico aqui dentro, que é o 1 sobre e. Além disso, então a gente viu o sinal de f' de x, e essa derivada é negativa nesse intervalo aqui e positiva nesse outro, né? Ela é positiva de 1 sobre e em diante, em particular até o 1 ela é positiva. Então, eu tenho uma função decrescente que passa a ser crescente no 1 sobre e. Então, esse aqui é um ponto crítico dentro do intervalo, que é um ponto de mínimo relativo também. Tá? Então, esse aqui então, vai ser um mínimo relativo no intervalo de 0 a 1. Então, agora, quem são os candidatos a máximo e mínimo, né? Se essa função vai ter um máximo e um mínimo. Bom, se esse máximo e mínimo absoluto acontecem dentro do intervalo de 0 até 1, então tem que acontecer num ponto que seja um ponto crítico, no caso, 1 sobre e. Então, esse seria um candidato, e aqui a gente já tem que esse é o valor da função ali. E depois a gente poderia ter também um extremo nesse ponto, que é um extremo do intervalo, né, no x igual a 1, que nesse caso está incluído no intervalo. E f de 1, então, é 1 ln de 1, que é 0. Então, a gente tem uma situação que é mais ou menos assim, né? Eu tenho aqui o
ponto crítico, que é 1 sobre e, depois aqui mais adiante o final do intervalo, que é o x igual a 1. A gente parte, então, desse ponto que não está incluído no gráfico, que é o 0, 0, né? Já que o intervalo é aberto no zero. A função é decrescente até chegar nesse ponto aqui, que tem coordenada y menos 1 sobre e, e depois ela passa a ser crescente e chega nesse outro ponto aqui, então, que é o 1, 0, que é onde a gente tem o f de 1. Então, o que a gente pode ver é que a função vai ter um mínimo absoluto em 1 sobre e, então, além de mínimo relativo, ele vai ser o mínimo absoluto, e o máximo nesse intervalo, então, vai ser atingido aqui, em x igual a 1, e o máximo vai ser, então, o valor 0. Tá? Então, para concluir, o máximo absoluto de f nesse intervalo é 0 e ocorre em x igual a 1, e o mínimo absoluto de f é menos 1 sobre e ocorre em x igual a 1 sobre e. Agora, o último intervalo, então, que a gente vai analisar é o intervalo de 0 a 1 aberto em x igual a 0 e em x igual a 1 também. Então, a única diferença para o exemplo anterior é que agora a gente tem um intervalo que não inclui o x igual a 1. Então, a gente tem ainda, né, a mesma situação, que é nesse intervalo a gente sabe que tem esse ponto crítico, que é 1 sobre e. Vou colocar aqui o x igual a 1, bastante fora de escala, mas não tem problema. Eu vou ter, então, um gráfico que sai daqui, como antes, é decrescente até esse ponto, depois passa a ser crescente até chegar aqui, só que agora esse ponto não está incluído, né? No gráfico da função no intervalo 0, 1 aberto, esse ponto não está incluído. Então, a função atinge ainda um mínimo absoluto no intervalo, que é o mesmo de antes, que é esse menos 1 sobre e, só que agora ela não vai ter um máximo absoluto, porque a função é estritamente crescente, então quanto mais a gente se aproxima do 1 aqui pela esquerda, mais próximo de 0 a gente vai estar, só que a gente nunca vai atingir um valor 0. Então, o mínimo absoluto de f, nesse intervalo, agora de 0 a 1 aberto, é menos 1 sobre e ocorre em x igual a 1 sobre e. E f não tem um máximo absoluto no intervalo 0, 1. Agora aqui a gente tem o gráfico da função xln de x. Então, no primeiro intervalo, que é esse intervalo, né, de 0 a mais infinito, que é todo o domínio da função, a gente tem um ponto de mínimo, que acontece aí. Esse é o ponto 1 sobre e, menos 1 sobre e, mas a gente não vai ter um valor máximo. Depois, o segundo intervalo que a gente analisou foi esse aqui, né, o intervalo aberto de 0 a 1 sobre e. Então, nesse intervalo, a função é sempre decrescente, e como o intervalo é aberto, a gente nunca vai atingir o valor mínimo e nem o valor máximo. O terceiro intervalo é o intervalo que é aberto em x igual a 0, fechado em x igual a 1. E aí a gente vai ter um ponto de mínimo no 1 sobre e, que é o valor mínimo menos 1 sobre e um ponto de máximo em x igual a 1. O valor máximo absoluto é 0. E aí no último intervalo, que é o intervalo em que a gente remove aqui o x igual a 1, aí o máximo absoluto da função não é mais atingido nesse intervalo. Então a função vai ter um mínimo absoluto de menos 1 sobre e, que ocorre ainda nesse ponto crítico que a gente tem, mas ela não vai ter um máximo absoluto nesse intervalo. Bom, então esses foram alguns exemplos aí em que a gente analisou, né, os valores máximos e mínimos das funções em vários intervalos.
Espero que tenha ficado claro, pessoal. Até a próxima.